Você sente que está vivo, mas não está funcionando. Nos primeiros 10 segundos do vídeo, pare tudo e preste atenção. Se você acorda cansado mesmo depois de uma boa noite de sono. Se o corpo parece desligado, arrastado, como se estivesse em modo de espera. Se até respirar parece exigir esforço. Cuidado! Isso pode não ser coisa da idade. Pode ser o sinal claro de que uma substância essencial dentro do seu corpo está sumindo em silêncio. E o pior? A maioria dos médicos não investiga. E você continua ouvindo frases como: é psicológico. É normal da idade. Tente se movimentar mais. Mas não é preguiça. É bioquímica. E existe uma explicação clara. E uma saída natural. Dona Lúcia, 68 anos, descreveu assim: eu estava viva, mas não funcionava. Até que descobri essa substância e voltei a ter vontade de viver. Nos próximos minutos, você vai descobrir qual é essa substância vital que alimenta seu coração, seu cérebro e seus músculos. Porque ela desaparece justamente depois dos 60. E o mais importante, como reativar sua energia com 3 passos simples, naturais e acessíveis. Comenta aqui. Você tem sentido esse cansaço constante mesmo fazendo tudo certo? Coloque sua idade e há quanto tempo isso começou. Seu comentário pode abrir os olhos de alguém que está vivendo a mesma dor. Se você está cansado de viver cansado, não ignore esse vídeo. Ele pode ser o ponto de virada para recuperar sua energia, sua disposição e a sua liberdade. Assista até o final e compartilhe com alguém que também está se arrastando pela vida. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Mas essa substância silenciosa está dentro de quase todas as células do seu corpo. Seu nome? Coenzima Q10. E ela funciona como uma vela de ignição. Enquanto você dorme, caminha, digere ou até sorri, é a CoQ10 que ativa o combustível interno das células, transformando o oxigênio e nutrientes em energia pura. Sem ela, as mitocôndrias, pequenas usinas de energia do seu corpo, ficam lentas, fracas, apagadas. O coração perde força. O cérebro desacelera. E os músculos começam a reclamar. Por isso, quando os níveis de coenzima Q10 caem, e eles caem naturalmente após os 50, surgem sintomas que parecem coisa da idade, mas são sinais de uma falta invisível. Item cansaço sem motivo. Item dor muscular sem esforço. Item falta de fôlego para subir escadas. Item lapsos de memória. Item e até pequenos desequilíbrios na pressão arterial. Segundo estudos da Cleveland Clinic, os níveis de CoQ10 podem cair até 70% em idosos sedentários ou que tomam certos medicamentos, como estatinas para o colesterol. E ninguém avisa. Dona Lúcia, a senhora de 68 anos que vimos antes, ouviu durante anos que seu cansaço era normal. Até que um nutricionista funcional sugeriu investigar seus níveis de CoQ10. Ela não fazia ideia do que era isso, mas aceitou testar a reposição com cápsulas naturais. E, em poucas semanas, a transformação começou. Foi como se minha bateria estivesse carregando de novo. Passei a acordar com vontade de viver. E você? Já tinha ouvido falar nessa substância? Comenta aqui se já sentiu esse cansaço inexplicável e se já tentou alguma solução natural. Pode ser o primeiro passo para recuperar sua energia, de dentro para fora. Não é só uma questão de energia. A coenzima Q10 vai muito além do cansaço. Ela é fundamental para o bom funcionamento do coração, do cérebro e dos músculos, especialmente depois dos 60 anos. Vamos começar pelo coração. O órgão que mais consome energia no corpo. Ele bate cerca de 100 mil vezes por dia, e cada batida depende de energia celular. Segundo a American Heart Association, pacientes com insuficiência cardíaca costumam ter níveis muito baixos de CoQ10. E estudos mostram que a reposição pode melhorar a função cardíaca, reduzir a fadiga e até ajudar na pressão arterial. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology acompanhou idosos que tomaram CoQ10 por 2 anos. Eles tiveram menos hospitalizações, mais resistência e menos falta de ar ao caminhar. Agora o cérebro. Cansaço mental, dificuldade para se concentrar, lapsos de memória. Todos esses sintomas podem estar ligados à redução da CoQ10 nas células cerebrais. Essa substância protege os neuroníons contra o estresse oxidativo, ajuda na circulação cerebral e pode até colaborar na prevenção de doenças neurodegenerativas.
Dona Lúcia relatou que, junto com o aumento da disposição, ela começou a lembrar mais das palavras, ficou mais presente nas conversas e menos no automático. E por fim, os músculos. A fadiga nas pernas, a dificuldade para subir um degrau ou levantar de uma cadeira. Tudo isso pode ter relação com a falência das mitocôndrias musculares. Quando a CoQ10 é reposta, muitos idosos relatam mais firmeza ao caminhar, menos dor após pequenos esforços, e uma vontade espontânea de se movimentar. Você já sentiu esse cansaço no corpo mesmo sem esforço físico? Comenta aqui como tem sido sua energia nas pernas e o que já tentou para melhorar. Talvez, assim como Dona Lúcia, você só esteja descarregado por dentro. E quando a energia volta, a vida volta com ela. Agora que você sabe o papel vital da coenzima Q10 no seu corpo, é hora de entender por que ela desaparece, e o que está acelerando esse processo. Porque sim, o tempo contribui. Mas o que realmente rouba sua energia aos poucos são escolhas aparentemente inofensivas do dia a dia. Medicamentos comuns para pressão e colesterol. Você sabia que as famosas estatinas, usadas para controlar o colesterol, bloqueiam a produção natural de CoQ10 no fígado? Ou seja, você controla um problema e cria outro silenciosamente. Cansaço, fraqueza muscular e dor nas pernas são efeitos colaterais cada vez mais relatados por idosos em uso contínuo dessas medicações. 2. Má alimentação e excesso de açúcar. Dietas pobres em antioxidantes e ricas em alimentos processados sobrecarregam as mitocôndrias e dificultam a síntese da CoQ10. É como tentar abastecer o carro com gasolina suja. 3. Falta de sol e sedentarismo. A exposição ao sol ativa mecanismos de produção celular. E o movimento físico, mesmo leve, estimula a energia mitocondrial. Mas a maioria dos idosos passa horas dentro de casa, parados, comendo rápido e dormindo mal. 4. O envelhecimento natural. Aos 60, a produção de CoQ10 já caiu quase pela metade. E aos 70, pode estar em níveis tão baixos que o corpo simplesmente para de funcionar com fluidez. Mas a boa notícia é, isso pode ser revertido. Uma alimentação inteligente, alguns ajustes na rotina e, em alguns casos, a suplementação natural correta podem reativar sua energia em poucos dias. Foi exatamente o que aconteceu com o Sr. Miguel, 72 anos. Após se sentir desligado por meses, ele descobriu que a CoQ10 estava quase zerada. Com orientação profissional, começou a tomar a dose certa e ajustou 3 hábitos simples. Hoje, caminha no parque, joga dominó com os amigos e diz: eu voltei a ser eu. E você? Usa algum remédio contínuo? Já sentiu que sua energia caiu depois de começar algum tratamento? Comente aqui, isso pode abrir os olhos de outras pessoas também. Você não precisa viver cansado, nem aceitar essa fadiga como normal da idade. A verdade é que existem formas práticas, naturais e seguras de estimular a produção de coenzima Q10 no seu corpo, e até repor aquilo que já foi perdido. Vamos começar pelos alimentos. Algumas fontes naturais contêm pequenas quantidades de CoQ10 ou ajudam seu corpo a produzi-la com mais eficiência. Inclua no seu dia a dia. Peixes como sardinha e cavala, ricos em gordura boa e CoQ10 natural. Carnes magras e fígado bovino, em pequenas porções, se tolerado. Abacate e azeite de oliva extra virgem, com alta biodisponibilidade. Nozes, sementes de girassol e espinafre, que fornecem suporte antioxidante. Mas atenção! A quantidade de CoQ10 nesses alimentos é muito pequena. Por isso, após os 60, especialmente para quem usa medicação contínua, a suplementação é geralmente necessária. A forma ideal: ubiquinol, a versão ativa da coenzima Q10, com absorção muito maior. Ela é melhor aproveitada pelo organismo e costuma dar resultados visíveis mais rápido. Qual dose? Especialistas recomendam entre 100 a 200 mg por dia, divididos com as refeições. Mas sempre consulte um profissional de saúde antes de iniciar. Dona Lúcia começou com 100 mg por dia. E em menos de 2 semanas, sentiu a diferença. Meus olhos voltaram a brilhar. Eu acordava com leveza. Parecia que eu tinha me reencontrado. E mais um detalhe. A hidratação adequada e o sono profundo ajudam a CoQ10 a circular melhor no corpo. Ou seja, dormir bem e beber água também são parte da solução. Já tentou algum suplemento natural para cansaço?
Deixe nos comentários sua experiência, positiva ou negativa. Pode ser a dica que alguém está procurando. A coenzima Q10 não é só sobre cansaço. Ela é, segundo muitos especialistas em longevidade, um dos pilares da juventude celular. Isso porque ela não apenas gera energia, ela protege as células contra a destruição silenciosa que acontece todos os dias. Vamos simplificar. Todos nós produzimos radicais livres, moléculas instáveis que enferrujam as células por dentro. Esse processo, chamado estresse oxidativo, é o grande vilão do envelhecimento acelerado. Agora imagine que a coenzima Q10 age como um escudo antioxidante. Ela neutraliza esses radicais antes que causem danos. E o que isso significa na prática? Item menos inflamação crônica. Item menos rigidez nas articulações. Item menor risco de doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Item e até mais proteção contra câncer, segundo estudos da Universidade de Granada, na Espanha. Além disso, ela atua preservando o DNA mitocondrial, o núcleo de energia e longevidade das células. É por isso que muitos médicos integrativos já incluem a CoQ10 como parte essencial de um plano de envelhecimento saudável. Ela não cura tudo, mas melhora a base de funcionamento do seu corpo. Foi o caso da dona Elsa, de 74 anos. Depois de 3 infecções seguidas e uma queda de pressão misteriosa, ela decidiu investigar sua saúde celular. Descobriu níveis muito baixos de CoQ10, mesmo com exames normais. Começou a repor e ajustar hábitos, e meses depois, surpreendeu o cardiologista com a vitalidade. Eu não queria viver mais. Eu queria viver melhor. E hoje, estou conseguindo. E você? Já pensou em como quer envelhecer? Com energia para andar, conversar, lembrar, decidir? Comente aqui o que significa, para você, envelhecer com autonomia. Porque o que você faz hoje define o corpo que você terá amanhã. Muitas pessoas convivem com sintomas diários, sem imaginar que o corpo está gritando por ajuda. A deficiência de coenzima Q10 não aparece em exames de rotina, e é por isso que tantos idosos sofrem sem diagnóstico. Preste atenção a esses sinais sutis. Eles podem ser o alerta que você precisava. 1. Cansaço que não melhora com descanso. A pessoa dorme bem, mas acorda exausta. Mesmo em dias tranquilos, sente o corpo pesado e a mente lenta. Isso é clássico quando a produção de energia celular está comprometida. 2. Fraqueza nas pernas e perda de força muscular. A dificuldade para subir escadas, o medo de tropeçar ou cair, a dor leve sem motivo. São sintomas comuns da mitocôndria falhando nos músculos. 3. Coração preguiçoso. Sensação de aperto no peito, batimentos irregulares ou falta de ar ao fazer esforço leve. Alguns idosos começam a evitar caminhadas por causa disso, e nem imaginam que a energia cardíaca está em baixa. 4. Envelhecimento acelerado. Rugas profundas, pele opaca, unhas quebradiças, memória fraca. Esses sinais não vêm apenas da idade, mas da degradação celular acelerada por falta de proteção antioxidante. 5. Uso prolongado de medicamentos como estatinas, beta-bloqueadores ou antidepressivos. Essas substâncias drenam a CoQ10 do organismo, mesmo em pessoas que tentam se cuidar. E aqui está o ponto mais importante. Esses sintomas, quando ignorados, podem evoluir para quadros mais sérios. Hipotensão, insuficiência cardíaca leve, comprometimento cognitivo, e até quedas com fraturas, que limitam a vida para sempre. É por isso que reconhecer os sinais cedo é um ato de cuidado profundo. Dona Lúcia contou que seu maior arrependimento foi ter ignorado os sinais por tanto tempo. Se eu soubesse antes o que era aquilo, não teria passado anos me culpando, achando que era preguiça ou depressão. Por isso, compartilhe aqui. Você já sentiu algum desses sinais? Qual deles chamou mais sua atenção? Seu comentário pode alertar alguém que está vivendo a mesma coisa em silêncio. Agora que você entende o papel vital da coenzima Q10, é hora de agir. E a boa notícia é que você não precisa de tratamentos caros ou complicados. Com 3 passos simples, é possível recuperar sua energia celular e começar a sentir diferença em poucos dias. Passo 1. Alimentação estratégica para ativar suas mitocôndrias. Inclua no seu prato alimentos que nutrem suas células de verdade. Peixes como sardinha e salmão, 2 vezes por semana. Nozes e sementes, como girassol, abóbora e linhaça.
espinafre, brócolis e couve, ricos em antioxidantes naturais. Abacate e azeite extra virgem, fontes de gorduras boas que ajudam na absorção da CoQ10. Evite o consumo excessivo de açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados. Eles inflamam o corpo e desligam o motor celular. Passo 2. Movimento leve e regular. O corpo foi feito para se mexer. A atividade física, mesmo leve, estimula a produção natural de coenzima Q10 e oxigena os tecidos. Caminhe 20 minutos por dia. Suba escadas em vez de usar o elevador. Alongue-se ao acordar e antes de dormir. O segredo não está no esforço, está na constância. Passo 3. Suplementação orientada e segura. Se você tem mais de 60, especialmente se toma estatinas ou sente cansaço constante, a suplementação pode ser necessária. Prefira a forma ubiquinol, de 100 a 200 mg em dia, com acompanhamento profissional. Tome junto a uma refeição com gordura boa, como azeite, para melhor absorção. Inicie com 30 dias e observe. Melhora no sono, energia e disposição geral. Dona Lúcia seguiu exatamente esse plano. Começou devagar, comendo melhor, caminhando no quintal, tomando o suplemento pela manhã. E 21 dias depois, voltei a ter vontade de sair de casa. Meu neto me disse: Vó, você tá mais viva. E você? Qual desses 3 passos você consegue começar ainda hoje? Comenta aqui qual hábito mais te chamou a atenção. Às vezes, uma escolha pequena é o que separa o cansaço crônico da vida com energia. Não basta recuperar sua energia. É preciso mantê-la acesa. E isso só acontece quando o cuidado vira hábito, não esforço. A coenzima Q10 age como um combustível, mas o seu corpo precisa de constância para não apagar novamente. Então, como manter os níveis ideais dessa substância mesmo com o avanço da idade? Rotina alimentar com propósito. Pare de comer apenas para encher o estômago. Coma para nutrir suas células. Monte seus pratos com item cores vivas, verde escuro, amarelo, roxo. Item fontes boas de gordura, abacate, castanhas, azeite. Item e pequenas porções de proteínas naturais, ovo, peixe, carne magra. Você não precisa mudar tudo, só precisa parar de intoxicar e começar a reconstruir. 2. Revisão dos seus medicamentos. Se você usa remédios contínuos, fale com seu médico sobre o impacto que eles podem ter sobre a CoQ10. Em muitos casos, a suplementação é indicada justamente para equilibrar os efeitos colaterais invisíveis. Nunca pare um remédio por conta própria. Mas comece a perguntar. Entender. Participar do seu tratamento. 3. Sono profundo igual corpo regenerado. Dormir bem não é luxo, é recarga biológica. A maior produção de energia e reparo mitocondrial acontece entre 22 horas e 3 horas da manhã. Dona Lúcia conta que, depois de ajustar o horário de dormir e eliminar telas à noite, a disposição dela dobrou em menos de um mês. 4. Suplementação a longo prazo, se necessário. Alguns idosos se sentem tão bem que param de tomar, mas o corpo volta a cair. Por isso, mantenha o uso regular com avaliação a cada 90 dias. Coisas boas levam tempo, mas o resultado é liberdade. E você? Já pensou em como quer viver seus próximos 10 anos? Comenta aqui. O que você gostaria de voltar a fazer se tivesse mais energia? Cuidar do jardim? Brincar com os netos? Viajar? Fale com o coração. Porque seu corpo ouve e responde. Você não está fraco. Você está descarregado. E ninguém te contou que por trás do cansaço, da falta de força, da mente travada, pode haver uma falha bioquímica simples, corrigível. A coenzima Q10 pode parecer só mais uma vitamina. Mas para quem já sentiu o corpo afundar sem explicação, ela é um ponto de virada. Dona Lúcia, Senhor Miguel, Dona Elza, não são exceções. São pessoas como você, que escolheram não aceitar o cansaço como sentença. E deram um passo. Talvez, este vídeo seja o seu. Agora me conta. Você se identifica com esses sintomas? Já tentou alguma solução natural para o cansaço crônico? Comente aqui a sua idade e como tem se sentido nos últimos meses. Seu comentário pode abrir os olhos de alguém que está vivendo a mesma dor em silêncio. E se esse vídeo fez sentido para você, envie para alguém que anda sempre cansado, sem motivo. Pode ser o empurrão que faltava.
E se você quer continuar cuidando da sua energia e força nas pernas? Assista agora este outro vídeo sobre os 5 alimentos que ajudam a combater cãibras e fortalecer a circulação após os 60. Ele é o complemento perfeito dessa transformação. Porque, no fim das contas, envelhecer não é apagar. É aprender a brilhar com menos esforço, com mais sabedoria e com a energia certa.